cantando então serei feliz entre os remidos, e lhe direi do meu prazer sem fim, porque no céu. Meus amados irmãos e amigos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado para que pudéssemos estar nesse momento transmitindo a mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Sou grato a Deus e quero orar pedindo a Deus sua bênção, sua direção e uma mensagem do céu para nós. Pai Santo e Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para que pudéssemos estar transmitindo a Tua palavra. Peço, Pai, a inspiração divina, a unção do Senhor, a inspiração e uma mensagem aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai, e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero convidar vocês para lermos a palavra de Deus. E eu quero ler nesse momento no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 12, e o versículo 28, que diz o seguinte: e aproximando-se dele, de Jesus, um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não está longe do reino de Deus. E ousava perguntar-lhes mais nada. Meus amados irmãos, o mandamento de Deus, primeiro, amar a Deus, amará o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: amar de todo o coração, amar com toda a sua alma, amar com todo o seu entendimento e amar com todas as suas forças, amar completamente a Deus, ter Deus em nosso coração completamente, o ser humano por completo, amando a Deus. E nós lemos também, para que eu possa comentar, eu quero ainda ler mais uns versículos da palavra de Deus,
que está em Deuteronômio, no capítulo 6, e o versículo 1, que foi esse aqui que Jesus estava comentando com aquele escriba. Então, no capítulo 6 de Deuteronômio está escrito assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os faceis na terra em que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa, tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, casa cheias de todo bem que tu não enchestes, de poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não se esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, pelo seu nome jurará. Meus amados amigos e irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre duas coisas: sobre o temor. Deus nunca mandou que nós tivéssemos medo dele, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. E o próprio Jesus disse muitas vezes, para que nós não tenhamos medo, porque o medo ele vem diante de alguma situação, diante de um perigo, diante de uma ameaça. Então o medo penetra no nosso coração, no nosso sentimento, qualquer pessoa, enquanto existe aquele perigo, aquela ameaça. Mas logo que passa aquele perigo e aquela ameaça, o medo também desaparece. Então, ter medo é uma coisa, ter temor é outra coisa. Então nós temos que ter o temor de Deus no nosso coração. O temor não é só no momento, não é só quando nós sentimos ameaçados por qualquer situação,
E aí a gente tem medo e se submete diante de Deus. Passa. O temor não. O temor é o respeito que a gente tem por Deus e a obediência, independente de qualquer situação. Se tudo vai bem, nós respeitamos a Deus. Temos o temor de Deus no nosso coração. Se está tudo bem, nós ainda obedecemos ao Senhor com respeito, isso é o temor. Mas muitas vezes as pessoas confundem temor com medo. A Bíblia nos diz que Faraó, ele nunca temeu a Deus. Ele nunca respeitou a Deus. Mas quando as pragas vinham, ele tinha medo. Os egípcios tinham medo das pragas. E quantas vezes eles corriam ao encontro de Moisés, pedindo para que Moisés orasse por eles, para que Deus lhe tirasse aquelas pragas. E ainda prometia que iria mudar seu comportamento diante do povo de Israel. Quando Moisés orava, como orou muitas vezes, e Deus, atendendo a oração de Moisés, tirava aquelas pragas, o medo acabava. E ele não tinha respeito por Deus. Faraó não tinha o temor de Deus, porque o temor é respeito e obediência. Então, meus amados irmãos, Deus nos chama e quer que nós tenhamos o temor dele no nosso coração. Temer a Deus, porque ele é bom. Temer a Deus, porque é maravilhoso. Temer a Deus, porque ele é o nosso Criador. Temer a Deus, porque ele é o que tudo pode. É ele que nos dá a vida. É ele que nos conduz. Temer a Deus e obedecer a sua palavra, porque ele é o Senhor único. A Bíblia nos diz, e eu quero ler mais uma vez, no capítulo 12 de Êxodo, um acontecimento. Quando aconteceu ali a morte dos primogênitos. Nós vemos aqui no capítulo 12, versículo 29 de Êxodo, que eu vou ler. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. Dia terrível, dia pavoroso, dia de angústia e de tristeza para os egípcios. Aprender é um pavor para as pessoas que não aprendem o temor de Deus. Nós vivemos dias difíceis nesses últimos dias, o povo está com medo. O povo está com medo, essa epidemia que veio sobre toda a face da terra praticamente, em grande parte, o povo está com medo. Porque em quantos lugares, em quantos países tem morrido milhares e milhares de pessoas. Pessoas, todos os dias tem morrido. E o povo está com medo, mas não tem o temor de Deus. Ter medo é uma coisa, ter o temor é outra coisa. Tem pessoas que estão com medo, mas logo que passar, e vai passar, se Deus quiser, já está passando,
essa doença, esse vírus, logo também acaba o temor. O medo, não é o temor não, o medo. Porque temer a Deus é em toda situação, em qualquer momento. Aqui nós vemos quando Deus feriu os primogênitos do Egito, a Bíblia diz que desde aquele que se assentava no trono até aquele que estava preso, e todos os primogênitos dos animais morreram naquele dia. E a Bíblia diz que houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Mas mesmo assim, não tinham o temor de Deus. Eles não tinham o temor de Deus. Eles podiam ter medo. Então nós vemos aqui, continuando lendo aqui, então chamou a Moisés e a Arão de noite, que disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Então ele ficou com medo, mas não teve temor do Senhor. Faraó, ele morreu sem ter temor. Tinha medo quando vinha as pragas, quando vinha aqueles castigos, tinha medo de estremecer, tanto ele como os outros ali, mas nunca tiveram o temor de Deus. E então ele chamou naquele momento Moisés e Arão e mandou que fossem embora naquele mesmo momento. Por quê? Porque estavam com temor de Deus? Não. Porque estavam respeitando a Deus? Não. Estavam reconhecendo Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro? Não. O que eles estavam? Com medo. Então eles estavam com medo. E aí o que aconteceu? Ele disse: levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançar fora da terra, porque dizia: todos seremos mortos. Então estavam com medo. Então, meus amigos, temer a Deus é uma coisa gloriosa, é uma coisa maravilhosa, e que nós devemos ficar felizes, alegres, porque Deus colocou em nós o temor dele. Uma pessoa só consegue agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, se tiver o temor de Deus no seu coração. E para ter o temor de Deus, a gente tem que conhecer a Deus. A Bíblia diz, não é, muitas vezes, né, devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Cada vez mais que nós vamos conhecendo o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais o temor do Senhor vai entrando no nosso coração, porque nós vamos descobrindo a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o como ele é grande e maravilhoso. E depois nós vemos que um Deus tão grande e glorioso ama a nós, seres humanos tão falhos, cheios de tantos defeitos, cheios de tantos problemas. Então nós às vezes nos surpreendemos. Deus nos surpreende quando a bênção dele vem sobre nós. Nós mesmo às vezes gritamos e exclamamos: nem mereço, mas Deus é bom. Aleluia! Nós vamos andando com Deus, nos aproximando de Deus, conhecendo Deus, e Ele se aproxima de nós, nós vamos conhecendo a sua grandeza, a sua glória, mas o temor do Senhor entra no nosso coração, porque nós vamos descobrindo o quanto nós somos falhos,
Outra coisa, o homem, ser humano, não é nada. Nós vamos viver nesses dias aonde um vírus que ninguém nem enxerga, nem pode ver, tão pequeno, tem matado tantas milhares de pessoas. E quantas pessoas, talvez, que achavam que era tão grande, às vezes a gente pensa que é tão importante, às vezes porque tem dinheiro, tem cultura, no meio social, no meio político, desfaz, despreza seu semelhante, mas até aí está errado. Mas pior aqueles que desprezam a Deus. Desprezam a Deus não é nada. É como a Bíblia diz, nós somos como uma flor. De manhã a flor se abre, está vistosa. O sol vem, murcha, a tarde cai e já não existe mais. E quantas pessoas abrem a boca, blasfemando contra Deus, desfazendo as coisas de Deus, porque não tem o temor de Deus. Mas muitas vezes, quando tem uma notícia, quando o médico lhe dá uma notícia sobre a sua própria vida, sobre sua família, ele fica com medo. E muitas vezes pede até para Deus. Mas não é porque tem o temor, é porque ficou com medo. Quando passar aquele momento, volta novamente a ser um blasfemo, um desobediente e uma pessoa que desfaz até do próprio Deus. Porque o temor de Deus está no coração daqueles que querem submeter a obediência e conhecem a grandeza de Deus. A Bíblia diz que naquela noite, já estava chegando a madrugada, o povo gritando no Egito, as mães chorando, os pais chorando, desesperados. Agora eles estavam chorando pelos seus filhos que tinham morrido, estavam mortos. Mas eles já não estavam pensando muito nos filhos mortos. Eles estavam pensando na sua própria vida e sobre a vida daqueles que ainda estavam vivos, de outros filhos ou deles mesmos. Porque eles disseram, eles apertavam, versículo 31 do capítulo 12 de Êxodo, e os egípcios apertavam o povo, apressando a lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. Então eles ficaram com medo, vendo cada um seu filho, seu animal morto. Era criança, era recém-nascido, era adolescente, era crianças de meses, de anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 60 anos, enfim. Era bebê, era mocidade, era ancião, era sacerdote, era aqueles que se assentavam no trono junto com o faraó, era o filho de faraó, morreram, ficaram com medo. E então começaram a dizer para os israelitas, vai embora, sai logo daqui, porque também nós iremos morrer, estamos com medo. Então, irmãos, medo é uma coisa, temor é outra coisa. Então, voltar a repetir, o medo, a pessoa só sente diante de uma situação. Quando passa aquela situação, o medo acaba. Então você não tem nada a ver com agradar a Deus. Tanto é que o medo não agrada a Deus.
Você tem que servir a Deus, e eu também, não é por ter medo de Deus, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, Deus glorioso. É como certa vez nós lemos aqui que aquele moço disse para Jesus: bom mestre. E Jesus disse para ele: por que me chama de bom? Bom é o Pai. Aleluia. Claro que Jesus é bom, mas ele queria e quer que nós saibamos que Deus é tão bom, tão maravilhoso. Deus é bom demais para nós. Então essa bondade de Deus é o que dá o temor no nosso coração. Como é que nós não vamos temer um Deus tão bom para nós? Um Deus misericordioso. Um Deus, a Bíblia diz que Ele não nos trata segundo o que os nossos feitos merecem. Irmãos, às vezes, já aconteceu na minha vida, cada um na sua vida passa por certa experiência. Então, uma experiência que muito me acompanhou, e ainda acompanha, quando um dos meus filhos fazia alguma coisa que me deixava triste, imediatamente a minha mente, o meu pensamento, e certamente o Espírito Santo falou: puxa vida, meu filho, minha filha me deixou triste, angustiado. E então eu pensava: quantas vezes eu fiz isso com Deus? Quantas vezes eu já deixei Deus triste comigo? Quantas vezes eu deixei triste o Espírito Santo? Então eu usava isso para entender a bondade de Deus, porque Jesus usou isso, e Ele disse: vocês são maus, mas quer dar as coisas boas para os seus filhos. Imagine o pai que é bom. Então eu pensava: puxa, se eu estou sentindo triste nesse momento por uma coisa, isso é minha vida, não é? Eu sei que cada um tem sua experiência, mas eu usava isso para a minha vida espiritual. E nesse momento eu me dobrava diante de Deus. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como Deus sofre. Não é que Deus sofre dor, Deus fica triste. Deus fica triste com alguma coisa que a gente faz? Deus fica triste. E a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, ele fica triste. Mas Deus é muito bom. Então, quando nós temos o temor de Deus no nosso coração, devemos agradecer a Deus. Porque tem muitas pessoas que muitas vezes professam até a fé, mas não tem o temor de Deus. Mas não tem o temor de Deus. O temor de Deus é respeitar a Deus. Ora, se você sabe que Deus está aí com você, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Respeitar a presença de Deus na tua vida. Se Deus está na tua casa, e Ele deve estar mesmo, é claro, respeitar o ambiente onde Deus está. Agora, eu não entendo a pessoa dizer que tem o temor de Deus e se expõe em situação que desagrada a Deus. Isso não é temor. Às vezes a pessoa tem medo. Eu vou obedecer a Deus, porque senão eu vou ficar na miséria. Eu vou obedecer a Deus porque eu quero que Deus me dê dinheiro. É assim. Há tanto jeito das pessoas achar que tem que está agradando a Deus, mas a única forma de agradar a Deus é o temor de Deus no coração. E o temor é obediência e respeito à pessoa gloriosa do nosso Deus. Meus irmãos, que nós somos falhos, claro que nós somos. Quando eu confesso diante de Deus: meu Deus, eu falhei, eu podia ouvir Deus dizer: não, eu sei que você falhou, mas Ele quer que eu reconheça a minha falha e venha diante dEle reconhecer a sua grandeza
e o seu respeito. Então, irmãos, ser falho é uma coisa, a gente pode falhar, não no sentido que temos a permissão de Deus, a gente falha porque somos seres humanos. Mas quando a gente falha, aquele temor dentro de nós nos acusa, é um termômetro. Então, o temor de Deus, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aleluia, que maravilha, o princípio da sabedoria. Você é um irmão que tem o temor de Deus, a irmã tem o temor de Deus, o moço, né? Até a criança tem o temor de Deus. Começou a ser sábio, começou a sabedoria na sua vida. Uma pessoa que não tem o temor de Deus, não tem o princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, que o Espírito Santo possa aplicar em nós esse temor. Aí você pergunta, mas como? Cada vez que o Espírito Santo nos faz entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus, cada vez que o Espírito Santo nos faz entender isso, mais temor nós vamos tendo. Que Deus nos ajude. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e pelo temor que o Senhor aplica no nosso coração. Peço a bênção do Senhor sobre todos os teus filhos, aqui nesta hora de uma bênção e de uma vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu agradeço a vocês que estão continuamente conosco. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui transmitindo uma mensagem novamente a partir das 18 horas. E eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor